ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que está escrita na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. É um aconselhamento que o apóstolo faz aos irmãos hebreus, preocupado com eles, assim como também aconteceu com Israel, quando foi liberto da escravidão no Egito. O Senhor Deus tirou de lá, da vida que eles tinham, do sofrimento, e antes de introduzi-lo na terra prometida, permitiu que peregrinasse por espaço de 40 anos num deserto, que foi uma maneira de mostrar ao povo, ou ver, que o povo pudesse ver quem era diante de Deus. Na verdade, não era para o Senhor Deus saber quem era o povo, porque o Senhor conhece tudo, já conhecia. Mas era para o próprio povo perceber o seu estado de ignorância da bondade e da misericórdia de Deus, ainda que viam as obras, sabiam que era Deus, o Todo-Poderoso. Mas a displicência, os descuidados que tinham e a desatenção aos mandamentos do Senhor
fez com que eles caíssem na incredulidade. E quando a pessoa deixa de acreditar, não tem por que realizar, não é isso? Se a gente manda alguém fazer alguma coisa, uma criança, ela não acredita, não faz. Não crer, descrer, a pessoa não tem por que obedecer também, já que não acredita, não crê. Isso aconteceu com Israel. E o resultado da descrença foi que veio a consequência dos males, como a Irmandade conhece a história, muitos sofrimentos. E na verdade, dos que dali saíram, ou seja, do Egito, somente 2. Os que entraram nasceram no deserto, ou seja, não eram egípcios de nascimento. De modo que o que Deus fez foi para provar que somente os crentes conseguiram fidelidade para entrar na terra prometida. Agora, irmãos, o apóstolo escreve aqui, finalizando a descrição do perigo da incredulidade, dizia: com quem que o Senhor se indignou por 40 anos? Porventura não foi com aqueles que pecaram, que caíram no deserto? E para quem? Com quem o Senhor jurou que não entrariam no seu repouso? O Senhor jurou isto. Não foi porventura aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar no seu repouso por causa da incredulidade. Então, os irmãos, vejam, o primeiro dom que Deus deu a nós foi o dom de crer. Ficamos crentes em Jesus Cristo. Nem ainda havíamos sido batizados, mas já cremos. Tanto é que nós aceitamos a graça e fomos batizados. E como consequência da crença no Senhor Jesus, recebemos em nós, irmãos, já um selo. Creu de verdade, porque o Senhor Deus, Ele não se convence de apenas palavra que sai da nossa boca. Ele conhece o que o coração e o sentimento do ser humano tem dentro de si. Creu de verdade em Jesus, recebe o Espírito Santo, que é o sinal, é o selo, é a garantia da herança nos céus. É o que aconteceu conosco. Então já somos crentes, mas esta crença, ela não pode diminuir, ela deve sempre aumentar em nós. Por isso somos chamados crentes em Jesus Cristo. Mas a incredulidade deles impediu deles ser abençoados por Deus. Agora então o apóstolo fala: temamos então, vamos ter medo que porventura, deixando essa promessa de entrar no seu repouso, isto é, não crendo mais, não acreditando mais que nós vamos repousar com o Senhor, então algum de vós ou algum do nosso meio fica para trás, seja excluído. Só há que ter medo que isto ocorra conosco. É por isso que estamos aqui hoje, porque quem não teme não tinha nem por que congregar, levanta cedo em pleno domingo para vir congregar, é porque deve acreditar ainda em alguma coisa do Senhor. Louvado seja Deus. Isto dizia, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Boas novas é o Evangelho, irmãos. A palavra Evangelho, traduzido, quer dizer boas novas. E este Evangelho foi pregado para nós também, as boas novas, como foi para eles. Mas a palavra da pregação para eles não aproveitou, não resultou em nada, porque não estava mesclada, misturada com a fé nas pessoas que ouviram. Não tinham fé. Ouviam a palavra pregada por Moisés, pelos outros profetas, assim por diante, mas não criam, não acreditavam, eram incrédulos. Então não produziam nada. Mas nós, os que temos crido, estamos no repouso, na graça do Filho de Deus. Então disse Deus: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso também, embora as suas obras estivessem acabadas, de Deus, acabadas desde a fundação do mundo. E o Senhor disse então que estes não entrarão no seu repouso. Então resta para nós um repouso, porque isto foi também pregado a eles, mas a nós também há um repouso. E determina outra vez um certo dia Davi: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
o coração. É o que nós estamos ouvindo hoje outra vez. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Procuremos, pois, entrar nele, naquele repouso, que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência é característica do ser humano, irmãos. Tanto a obediência quanto a desobediência fazem parte da vida das pessoas. Até os animais. Os bichinhos de casa tem animalzinho que ele é obediente, fala com ele, senta aí, ele fica sentadinho, manda andar, ele anda. Mas tem aquele que não obedece não, manda ele sentar, ele abre a boca e quer avançar, morder. Então desobediente, são características do ser vivente. Mas nós precisamos ser obedientes, porque nós conhecemos o resultado da obediência. Porque a palavra de Deus, que é pregada pelo Espírito Santo, não é palavra morta, não é palavra sem produção, sem virtude. Ela é viva e é eficaz, produz. A eficácia faz aparecer aquilo, é como um comprimido que a gente toma, um medicamento. Tem medicamento que tem eficácia. A pessoa toma, engole o comprimidinho, depois bebe um gole de água. Daqui a pouquinho aparece o resultado, é eficaz. Tem gente que vai dormir, não é? Mas não tem sono, não consegue dormir à noite. Então o médico receita um medicamentinho, ele é eficaz. Põe embaixo da língua, 5 minutos, se a pessoa não deitar na cama, ele deita no chão, ou cai. Porque é eficaz, produz. Mas tem coisa que também a medicina faz, que não tem eficácia. É para enganar a pessoa, porque ela não tem doença, mas faz que tem. Então o médico inventa, a ciência inventa um remédio que parece que é, mas não é. Então a pessoa também que engana dizendo que é doente, não é, toma aquele remédio que não produz nada, acaba acreditando. Então a eficácia produz, a ineficácia não faz nada. A palavra de Deus é tão eficaz, tem tanta força, que ela é mais penetrante do que alguma espada que corta dos dois lados. Corta quando entra e corta quando sai. Corta para a esquerda e corta para a direita também. Esta é a comparação do poder da palavra. E é mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, ou seja, ela penetra em lugar que nada consegue penetrar. Olha só até onde ela vai. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Quem é que sabe onde é isso? Algum cientista pode dizer, olha, essa coisa vai penetrar até onde é alma e dali para frente é espírito, vai parar ali. Porque é em tal lugar do cérebro, ninguém sabe onde é isso. Mas a palavra sabe, ela vai, ela mexe com o espírito e para aqui também, se precisar mexer com a alma, ela vai até a alma. Precisa ir mais a fundo, vai até as juntas e medulas. E não é só isso. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Ninguém inventou esse medicamento. Mas isso que nós estamos ouvindo aqui é a palavra de Deus. Ela é assim, sim. Se ela entrar no teu ouvido e você receber por fé, porque Israel não tinha fé, a palavra não produzia. Mas se houver fé, ela entra aqui no teu ouvido, vai lá no teu cérebro, mexe com o que pertence ao teu espírito, vai também onde pertence a tua alma, ou seja, a tua vida, onde está o teu viver, vai lá. Precisa entrar mais, ela vai às juntas e medulas, vai e penetra até a divisão da alma, do espírito e vai indo. E não é só isso, ela discerne, descobre os pensamentos e as intenções dos corações. Não existe outra coisa mais eficaz do que a palavra de Deus. E ela está aqui hoje diante de nós e diz: e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Não existe. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém se esconde de Deus. Jonas foi enviado por Deus para Nínive, mas ele mudou
a rota e foi para Tarsis, ou para outro lugar. E ele, quando fez isso, se escondeu no fundo do navio, no porão, para que ninguém me veja, e dormiu. Mas lá estava o Senhor olhando e foi mexer com ele lá. Porque Deus conhece a intenção do coração. Ninguém que está aqui hoje e que agora está o teu coração meditando todas as coisas, Deus conhece tudo. Se a tua intenção é de agradar a Deus, Deus te aceita e te dá recompensa por isso. Se a tua intenção é dizer, Senhor, fala comigo nesta manhã, o Senhor não deixará de falar contigo nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Esse foi o esclarecimento dado aos irmãos hebreus, que haviam crido no Evangelho de Cristo, que era muito difícil para eles crer, porque eles não conseguiam crer que Cristo havia vindo. Tanto é que esperam até hoje. Mas aqueles que creram lá atrás, o Senhor deu graça deles poderem, pelo dom de crer, receber a palavra que penetrava e mexia com ele, desde o ouvir até tudo que pertencia ao seu ser, até aquilo que é, irmãos, incomunicável, o espírito e o viver da pessoa. Ninguém sabe onde é que reside isto dentro de cada um, e a palavra sempre falou e esteve com eles. E é esta palavra que está sendo pregada nesta manhã. Mas são questões de oportunidades, irmãos. A cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade de estarmos na sua presença e podemos ouvir a sua palavra, que é pregada pelo Espírito Santo, independente do conhecimento bíblico ou literário que precisamos conhecer. Mas se não houver o poder do Espírito Santo, são palavras como o vento que leva. Mas quando ela vem pelo Espírito, ela entra, penetra, examina, produz e dá resultado àquele que recebê-la. Está aqui a palavra sendo pregada nesta manhã. Que Deus nos dê graça de aproveitarmos a oportunidade de estarmos diante dele. Esta multidão aqui agora presente, e multidões que estiver por este mundo afora, que podendo ouvir esta pregação da palavra viva e eficaz, receba em ti, no teu ser, a virtude da palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Aí o apóstolo então, irmãos, que escreveu, faz uma demonstração da vantagem que nós temos hoje, que Israel não tinha durante todo o tempo, e tampouco tem hoje, dizendo que Cristo era e é superior aos sumos sacerdotes que havia no passado, do antigo pacto, ou seja, no tempo da lei. Os sumos sacerdotes, irmãos, eram a maior autoridade divina que havia entre o povo, religiosa. Era o sumo sacerdote, mas morriam, nenhum ficou eterno, teve só um. Por quem então foi dada a ordem sacerdotal? A Cristo, o Filho de Deus. Este foi Melquisedeque, que ninguém sabe a origem e nem o fim. Este sim, foi um sumo sacerdote que até hoje está como sumo sacerdote. Os demais morreram e a terra já comeu, já não existe mais, ficaram os seus nomes. Mas agora, irmãos, foi vindo um sumo sacerdote, e este sumo sacerdote é idôneo e compassivo. Idôneo porque é eterno, compassivo porque se compadece. E compadece de quem? De quem está bem? Compadece-se dos que estão errados, dos que estão nos caminhos tortuosos, nos caminhos que levam à morte. É desses que ele tem compaixão, e também dos que estão no caminho correto, no caminho santo. Visto então que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, os outros sacerdotes e sumos, eles morreram e foram sepultados, e a terra engoliu eles, acabaram. Mas este não, este penetrou nos céus e está à direita de Deus e intercede por nós. Interceder, irmãos, é agir em favor nosso. E ele é o que pertence à nossa confissão. Então, isto porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Mas o que nós temos é um que, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Então vamos chegar a ele com confiança. Por isso que precisa ser crente. O crente vai aos pés do Senhor com confiança, porque crê. O incrédulo não vai aos pés do Senhor com confiança, porque não crê. Ainda que ele fale que creia, mas o seu viver, as suas intenções e pensamentos são contrários. Ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus e que está à destra de Deus e que intercede por nós. Ele não consegue admitir isto. A Irmandade que está ouvindo esta palavra consegue admitir que aquele Jesus que caminhou com os seus discípulos, que pregou o Evangelho, as boas novas, que foi entregue aos pecadores, que sofreu o sofrimento de tudo aquilo que lhe fizeram e foi até a morte. A Irmandade crê que é Ele que ressuscitou, é Ele que voltou aos céus, é Ele que intercede por nós, é Ele que enviou o Espírito Santo que agora move dentro dos vossos corações. Dá para acreditar nisso? Você crê nisso? Então saiba que Ele intercede por nós, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então vamos chegar a Ele com confiança, não com dúvida. Olha o que nós cantamos. O que é a oportunidade de chegar com confiança? Tinha um cego de muito tempo. Esse cego pedia esmola. Ele não via, percebia um barulho de gente passando, ele pedia dinheirinho para poder viver. Mas um dia ele ouviu o rumor que aí vinha vindo Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu, ele creu. Quando Jesus passava com aquela multidão de pessoas. E ele ouvindo que estava falando no nome de Jesus, olha irmãos, o cego de nascença, levantou-se, procurou onde estava ele e foi ao bom mestre. Para quê? Para receber a luz que ele não tinha, era cego. E saiu esta palavra penetrante, que penetra até, irmãos, as juntas e medulas, conhece as intenções do coração, saiu da boca daquele Jesus e viu que o cego estava crendo que ele era o Filho de Deus. O que aconteceu? Ele viu, veio-lhe a visão, passou a enxergar, era cego e agora não é mais, porque ele ouviu a palavra da boca de Jesus. Não perdeu esta oportunidade. Jesus está passando, eu não posso perder a oportunidade, porque eu sou cego. É só essa, eu já ouvi dizer que ele cura de cegueira, que ele dá vida para os que estão mortos. Então eu não quero perder essa oportunidade. O Senhor Jesus não está passando aqui, Ele já está dentro de cada um de nós. Porque agora Ele não está mais fisicamente, Ele não anda pessoalmente. O Espírito de Deus habita dentro dos nossos corações. A Irmandade não consegue crer que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Tem crente que, apesar de crente e batizado, não consegue admitir isto. Mas se você quiser saber, fica em comunhão. Mas o que é comunhão? Fecha os teus olhos agora e medita nele. Senhor, se tu habitas dentro de mim, dá um sinal. Você vai sentir o sinal dele. Alegria no teu ser, no teu espírito vai te tomar. Esse sofrimento como ser humano, preocupado com o dia de amanhã, com as lutas e dificuldades da tua vida, você vai esquecer e vai nascer dentro de você uma alegria, um regozijo, um prazer, vai sair até a água dos teus olhos. Você que nunca deu um glória a Deus, nem um glória a Jesus, se Ele se mover dentro de ti agora, você vai dizer glória a Jesus, senti Ele. A Irmandade está sentindo que Ele está aí dentro de vós. Glória ao nome do Senhor. Vamos senti-lo agora, irmãos.
e dizer: graças te dou, Senhor, porque estou sentindo que Tu habitas dentro de mim, estou sentindo uma alegria, meu corpo está tremendo, um calor me tomou, eu não sei o que é isso, é a presença de Deus, Ele habita dentro de ti. Cheguemos-nos então com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Se nós não precisássemos de misericórdia, ninguém viria aqui hoje. Por que é que nós viemos aqui? Porque não tinha onde ir, porque era curiosidade de vir aqui? Mas não, a maioria veio aqui porque precisa de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da Tua misericórdia. Quanta coisa que eu necessito, eu não tenho solução. Quanta força que eu necessito para vencer o pecado, eu não tenho força. Quantas tentações que vêm, eu não consigo me libertar. Vícios que me tomam, não consigo me livrar. Maus pensamentos que enchem a minha cabeça, não consigo me libertar. Tem misericórdia de mim. Recebamos agora a misericórdia em tempo oportuno. Glória ao nome do Senhor. E vamos achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, quem que não precisa de ajuda de Deus? Até o ímpio precisa, o pecador precisa. É que ele não conhece a maneira de chegar e encontrar o que nós encontramos, ou melhor, fomos encontrados. Já que tem alguém aqui que não precisa de achar misericórdia e ser ajudado, então você caminha sozinho, você tem força de fazer a vontade de Deus sozinho, você tem poder contra o pecado, você resiste ao diabo, você tem força para vencer o mal, você tem força para vencer os instintos da tua carne, você tem poder de libertar-se dos maus pensamentos, você tem força e poder para livrar dos males presentes que acontecem ao redor de quem vive neste mundo. Quem é que tem poder para isso? Ninguém, mas o poderoso está dentro de cada um de nós, meu irmão. E Ele quer mostrar para nós que é Ele que tem poder na nossa vida. Então, crente dependente de Deus não vive sem Ele, não tem força para vencer as dificuldades desta vida, não tem força para se libertar, vive neste momento sofrendo. Eis aqui a oportunidade, ajudados em tempo oportuno. Faça como o cego fez, levantou quando ouviu que estava falando de Jesus, levantou e foi. Eu quero ir onde Ele está. Cadê Ele? Onde está esse Jesus? Era uma multidão, cego, e foi e procura. O que você quer? Eu quero chegar onde está Jesus. Pegaram pela mão, vem aqui. E foi puxando, aqui está Jesus. Ele não enxergava, ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? É que eu sou cego. Vê, tua fé te salvou. Dá para você fazer uma forcinha agora, procurar o Senhor na tua comunhão? Ou ainda não sabe o que é comunhão? Está vendo essas luzes acesas aqui, lá em cima? Elas estão em comunhão com a energia que chega lá da rua, que vem num transformador e entra aqui. Porque se elas estiverem separadas da comunhão, elas se apagam. Você está apagada? Você está apagado? Não tem mais luz? Receba agora a luz. O cego recebeu a luz e viu. Veja que Deus está aqui. Está ouvindo este rumor? Esses que estão manifestando estão vendo, não com os olhos da carne, as suas almas estão vendo. Jesus está aqui, Ele está aqui. Receba pela tua comunhão a presença de Deus, a alegria, o regozijo. Você tem um sumo sacerdote lá à direita de Deus. E hoje é dia de oportunidade. Irmãos, coisa mais triste que tem para nós é perder a oportunidade. É quando chega e fala: olha, fulano, você acabou de perder uma oportunidade. Mas que oportunidade? Você não precisava de um dinheiro para você comprar uma casa? Claro que eu preciso, eu não tenho onde morar. Então,
Agora há pouco o governo falou, isso é uma comparação, falou que quem se inscrevesse lá, ele ia dar um dinheiro, ia dar uma casa, e você perdeu a oportunidade. Mas não dá mais. Não, a oportunidade já foi. Meu Deus, por que eu não dei atenção? Eu poderia ter ganhado uma casa, mas eu perdi a oportunidade. Mas a oportunidade está aqui agora, ela não fechou ainda. A inscrição para alcançar misericórdia e graça não fechou, está aberta. Você precisa achar graça e misericórdia, precisa, irmão, ser agraciado e alcançar misericórdia de Deus. Irmã, precisa, está aqui, aqui está a oportunidade. Põe-te em comunhão até a última oração. Quem sabe, se a igreja quiser e necessitar e for crente de verdade, a graça e a misericórdia vai encher este lugar, e os lugares onde tiver um pequenino do Senhor, seja aqui, seja em qualquer lugar, até na Ucrânia se estiver, receba agora a misericórdia e a graça. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado.